Oi, gente. Boa noite. Será que eu cheguei aí? Estão me ouvindo? Alguém me sinaliza aí, por favor, se estão me vendo, me ouvindo bem? Se tá legal assim? Ah, boa, Xará! Valeu! Então, cheguei direitinho, né? Joia! Muito obrigada pelo retorno. Oi, Cris! Bom, estamos aqui começando mais uma live do Quinta de Luz e sou Júlia, trabalhadora da casa, mais uma vez aqui disponível para conversar com vocês e hoje eu acho que vai ser um papo massa, assim. A gente vai conversar, eu e Patrícia Marinho, estou esperando ela pedir para entrar aí para eu autorizar. Ela acabou de fazer isso. Só um minutinho. Pronto. Essa live hoje, minha gente, tá meio poliglota, assim. Meu celular endoidou e ficou em inglês. E eu, minha nossa senhora, o que é que eu vou fazer agora? Oi, vocês estão ouvindo bem? Eu preciso pôr fones. Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, estão ouvindo o Paty bem? Olá, olá. Falar para ver se escuta. Acho que deve estar, né? Acho que deve estar Então, legal. olha aí, tá. Bom, na chamada a gente já tava falando, né, Paty, que essa live vai ser um papo bom, porque se tem gente que gosta de conversar, somos nós duas. É mesmo. E conversar sobre conversa, né? Conversar sobre mídia, sobre comunicação, eu acho que vai ser bem legal, assim, sobre isso. A forma como a gente está lidando com essas coisas hoje, né? Como a gente tem usado desses artifícios da tecnologia, enfim, de tantas coisas, de tantos instrumentos da mídia, né? Acho que Isso. temos uma hora de papo bom pela frente. Pessoal, conversem com a gente, mandem perguntas, mandem Sim, questionamentos, né? E aí, exato. para a gente começar, vamos se concentrar um pouquinho, né? E pedir aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, que nos utilizem também nesse momento como instrumento de expansão de consciência, de abertura de novas conexões, de novos entendimentos, para que a gente use essa ferramenta que está nos sendo lançada à mão agora, né, que está nos sendo oferecida, para difundir uma mensagem de bem e para que a gente possa construir nesse relacionamento digital agora que a gente está precisando ter por conta desses afastamentos, né, da Covid, de tudo que está acontecendo no mundo, que a gente possa se aproximar, se abraçar e fazer bom uso disso que está em nossas mãos. Eu acho que esse é o nosso intuito, é o nosso trabalho, é o que a gente se dedica todos os dias. Então, obrigada para quem está aqui com a gente. Assim seja. É isso mesmo. Esse é o propósito. É por isso que a gente está aqui persistindo, né, Fati? Então, Trabalhando. Eu fiquei pensando assim que talvez fosse uma boa tu começar falando dessa ideia também, né, do Quinta de Luz na, nas redes digitais, que para a gente foi uma reinvenção enorme, né? A gente que trabalhava sempre só presencial e de repente putz, fomos lançados aqui e tu encabeçasse esse projeto com coração, mão, cabeça, espírito, né? O corpo todo. E, enfim, acho que talvez seja um bom modo da gente começar essa conversa, porque no final das contas a gente está falando de mídia e contemporaneidade num ambiente, né, espiritual, espírita, né? Oi, mãe! que bonitinho. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a pessoa por trás, nunca pela frente das câmeras, mas é um prazer grande estar aqui e a gente poder ter essa conversa, né? Eu penso que a gente está vivendo, né, uma transformação do que se diz respeito à comunicação. É, não é algo que vá, eu acredito que vai ter um tempo em que vai terminar. Acho que a gente entrou num processo e que ele vai ser contínuo, né, da forma de como a gente se comunicar. E que a tecnologia ela tem esse papel assim fortíssimo e essencial nesse sentido, né? Porque trouxe para a gente novas ferramentas.
Isso aqui eu acho que é importante e que tem tudo a ver com as plataformas da Quinta de Luz, né? É saber que são ferramentas, né? Então, a gente não confundir que a mídia é desta forma, mas a gente entender que são ferramentas que a gente pode utilizar da forma que a gente propor utilizar. E a segunda coisa chama-se propósito. Né? Eu acho que para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter propósito. A gente precisa estar sempre se perguntando por que é que eu estou fazendo isso. Né? Isso serve para tudo. Para tudo. E isso é contínuo também. Assim como a tecnologia, como esse progresso, né? Esse avanço que a gente tem que fazer isso para tudo. A gente tem que se perguntar onde é que a gente está, fazendo o quê e para quê, né? Para quê, para quem, o que é isso. E as plataformas da Quinta de Luz, elas vieram da seguinte forma. Elas vieram como um propósito de abraçar mesmo as pessoas no período de pandemia, né? A gente tem o trabalho presencial, esse é o trabalho da casa, né? Sempre foi o trabalho da casa, foi fortificar o trabalho presencial, né? Os encontros presentes, né? E com a pandemia, né? A gente também orientado pela espiritualidade e principalmente numa decisão de dirigência, porque também sempre foi a condução da casa, né? Os mentores sempre nos colocaram para se mexer, para propor, para dizer. Há uma moto aqui passando na minha. E que esse sempre foi o papel da Quinta de Luz, né? A gente sempre foi movido a dar respostas, a provocar e em nós um movimento, né? Para que a gente possa também ser responsável por aquilo que nós fazemos. Então, nós continuamos com a casa fechada, né? Nós continuamos com o trabalho virtual, trabalho esse de acolhimento e que, com o passar do tempo, também veio o ingrediente de estudo, né? Da gente poder ter aqui estímulos para que a gente possa estudar, porque essa é a base do espiritismo, né? Acho que Allan Kardec, até agora, tudo que eu li, e até agora o que eu li assinado por ele, né? Ele nos provoca a estudar, né? Ele diz, leia tudo que é contra o espiritismo, leia tudo que for a favor e tire suas próprias conclusões, né? Escute os espíritos e reaja, né? Não fique assim, porque foi o espírito que me disse, foi a entidade que me falou. Não, a responsabilidade do que você acolhe em si é sua, né? E o caminho espírita quem faz é você. O caminho de vida é seu, é uma doutrina, é um pensamento, é uma formação, né? Em que você tem que te solicita isso. Então, aqui nas redes, o projeto da gente é isso aí. É trazer para vocês, às vezes, muito mais inquietações do que realmente entregar fórmulas, né? A gente está aqui para provocar você a saber mais sobre algo, a procurar, a perguntar, a trocar ideias, a trazer também para a gente algumas colocações, provocações, né? Porque é assim que a gente forma. A gente precisa formar senso crítico. Eu acho que aí a gente tem uma sacada genial, sabe, amiga? Porque tu traz da construção da tua ideia, enfim, já que tu estás gerindo, né, essa parte digital toda, e que, enfim, a gente que compõe a equipe abraçou junto contigo, né, e que estamos construindo esse trabalho. Mas eu acho que tem uma coisa legal, assim, que é essa junção, né, da coisa da mídia com a contemporaneidade. E se a gente dá o tempero da espiritualidade aí, que é, enfim, mídia é tudo aquilo que a gente usa como instrumento de comunicação.
Sim. Não, a gente hoje está com o hábito, né? A gente pegou o hábito de achar que mídia é só celular e Rede internet, social, né? né? Só Rede rede social. social. Né? E a gente esquece das outras coisas. Hoje, inclusive, é porque não está dando para ver, mas deixa eu levantar aqui um pouquinho. Eu vi com uma blusa justamente para representar isso. Essa camiseta aqui, ó, não sei se tu consegue ver, a gente tem Aham. Invisível. invisível, né? Isso. Então, essa camiseta foi de um projeto daqui de Recife, né, que fazia uma ação, faz ainda, uma ação de entrega de alimentos nas ruas. E aí eles colocaram a história da camisa marcada, né? Porque as pessoas que estão nas ruas muitas vezes são invisíveis, né? Mas não é que elas são invisíveis, mas a gente não está com olhos para enxergar. As pessoas continuam lá materializadas, inteiras, né, necessitadas, carentes. E a gente precisa dar voz, dar olhos, né, da condição de que isso seja olhado, seja visto. Isso é Então, verdade. né, eu acho que tem uma coisa importante aí quando a gente escolhe se posicionar diante das coisas. Né? Então, Exatamente. a mídia tem que servir a gente, né? E não a gente estar a serviço da mídia. Por exemplo, eu nunca vi um violão tocando gente, mas eu já vi gente tocando violão. Né? Agora, o produto daquilo ali, a música, entorpece a gente, né? Entusiasma e faz a gente querer entrar naquele jogo. Por isso que é tão importante que a gente tenha esse senso crítico, né? Essa noção de que como é que eu vou dançar, como é que eu vou entrar nesse ritmo, isso aqui é legal para mim ou não, né? De que modo eu vou, né, me inserir nesse contexto. Eu penso que a gente vem estudando, a gente tem acompanhado, a gente vem lendo, e é fundamental a gente falar sobre senso crítico, assim. Essa formação de pensamento, de questionamento, de necessidade de você estar diante das coisas e poder questionar, de você se colocar diante daquilo, né? E não aceitar. A gente tem essa tendência, né, de formar grupos, formar bolhas, formar, né, de se unir a coisas assim, e de tudo aquilo que nos parece que tem a ver com o que a gente pensa, a gente colocar como sendo realidade. Então, assim, esse é um ponto de partida, né? É a gente se auto-questionar sempre, a gente poder estar atento, entender por que eu acho que aquilo é real, por que eu acho que aquilo não é real. Se a gente falar hoje, né, a gente está falando do contemporâneo, as mídias têm uma profusão com a tecnologia, um casamento com a tecnologia, assim, amarradíssimo, né? E, assim, realmente, o que a gente tem de meios de comunicação, né, eles estão lutando bastante porque enfraqueceram, né? Enfraqueceram diante da abertura das redes sociais, realmente, das redes. A gente tem a internet aí como é assim, como muita coisa positiva. Óbvio, a gente vai falar mais para frente disso, né? Sobre as questões positivas de você. Pronto, eu acabei de assistir o jornal antes de a gente estar aqui conversando. Tem um rapaz de tecnologia na Federal, um jovem, que criou mapa da fome, entendeu? Então, onde ele está conectando pessoas com outras pessoas que estão com fome, conectando empresas e tal. Se vocês puderem seguir, é mapafome.ml e tem aplicativo baixado na internet. Tá uma semana que está no ar. Então, eu estou passando na rua, vi uma pessoa com fome, não sei o quê, eu tenho como localizar, dizer que aquela pessoa está precisando de uma comida, alguém pode ver ali, levar uma comida ali, alguém que tem mantimento, não sei o quê. Isso é um trabalho fantástico, né? Um trabalho de mapeamento e um trabalho de serviço à sociedade, ao coletivo, que é muito importante, né? Então, você tem aí um bom uso. Mas a gente sabe que a gente vive num sistema de consumo. Se nosso sistema é um sistema capitalista, nosso sistema é de consumo. Então, nós consumimos e somos consumidos o tempo inteiro. Essa é uma realidade, né? Então, a gente está inserido nisso. E a gente precisa ter reflexões sobre isso. Porque isso impacta direto na mídia que a gente vive hoje. Então, com essa coisa da gente ter um celular na mão, poder tirar fotos, poder falar, poder se expressar, acabou que uma opinião se tornou uma realidade, uma verdade, e não um fato, né?
que é o que deveria diferenciar dos meios de comunicação. Porque no meio de comunicação eu venho de jornal, né? Então, a gente checa, a gente vai saber a fonte. Eu não estou dizendo que todos os meios trabalham honestamente. Nada nessa vida é 100%, né? Mas, assim, ser jornalista ou você transmitir uma notícia, um fato, uma coisa, remete a você checar, remete a você ir lá, saber o que está se passando, ouvir opiniões contrárias, colocar as duas coisas, trazer historicamente, fazer pesquisas. Isso tudo é um trabalho, né? Isso aí é o que faz a gente poder ter fatos e não só opiniões. Dentro desses fatos tem aqueles jornalistas que dão opiniões. Então, assim, a gente tem como base, porque eu estava na rua e vi aquela briga, tirei uma foto, coloquei no ar, aquilo é uma verdade. Você foi lá, você não soube, você não procurou saber, você não foi na fonte que diz que aquilo é assim, o que é assado. Então, isso prejudica muito, muito o que a gente está vivendo. E a gente vive daquilo que a gente quer comprar. Comprar como nosso propósito, comprar como nossa realidade, comprar como o que a gente quer. Uma outra questão é que as redes sociais, né, principalmente, por exemplo, o Facebook, o que veio antes e tudo mais, de onde começou? Começou numa inadequação de uma pessoa de se relacionar com outros. Eu não consigo me relacionar com outros. Então, eu criei uma rede em que eu posso mostrar quem realmente, assim, o que eu quero que seja, e aí fazer uma nova rede de amigos, e aí vou ampliando isso. Que é totalmente, se a gente pensar, um pouco irreal, né? É irreal o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma fantasia. Então, assim, a gente se apaixona por filtros, a gente se apaixona, né, por uma vida sempre legal, a gente se apaixona porque aquela pessoa está comendo sempre aquilo, está vivendo sempre aquilo, e não está vivendo o dia a dia do outro, né? Isso são a falta de encontros, né? A falta Essas coisas que você fala, assim, você tá falando um monte de coisa, minha cabeça fica assim, Tô sanando. Eu acho que a gente vai conversar hoje aqui muito mais sobre esses impactos do que eu falar, né? Como é que a mídia funciona, os algoritmos e não sei o que, bererê, tá. Ó, quem aqui não foi pesquisar alguma coisa na internet? Um sapato, um tênis, e daqui a pouco sua rede estava cheia de propaganda de tênis, né? Um exemplo. Vou dizer pior, quem aqui não estava com o celular em cima da mesa e conversando com um amigo sobre flores e daqui a pouco, quando você olha, tá cheio de coisa de flores. Assustador, né, não? Isso é assustador. Nós estamos sendo mapeados. E quem aqui não já teve um amigo que disse assim, mas eu não tenho rede, eu não tenho perfil de nada, eu não sou mapeado. Você tem um CPF. A gente sabe o que você está comprando, o que você está fazendo, você tem um cadastro no banco. Esse mapeamento já existia, os bancos já vendiam seus cadastros por aí, entendeu? Então, a gente tem uma rede por aqui, dentro da mídia, assim, que uma proposta de viver o irreal muito grande, né? Essa falta de encontro que é antiga, né? Essa gente precisa... Eu acho que, assim, tem uma coisa que é importante aí, sabe, Paty? Porque o fundamental também da linguagem é esse intervalo, é esse espaço, né? Isso. É isso que fica do não dito, do maldito, daquilo que a gente interpreta da fala do outro. E que, às vezes, né, quando a gente está nas redes digitais, quando a gente está, né, se perde muito. Inclusive, tu falasse aí, né? A gente vive no capitalismo, a gente vive numa sociedade de consumo, né? Isso. E, para mim, é muito assustador, porque, via de regra, a gente pensa, né, que a gente consome um produto, né? Então, sei lá, eu preciso de uma borracha, vou atrás de uma borracha porque eu preciso pagar o meu texto, enfim. Mas as pessoas hoje estão falando assim, não, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo. Eu não consumo isso. Então, até a relação de criar conhecimento, de se abastecer, de, enfim, de nutrir seu intelecto e tudo mais, de se abastecer de cultura, tem sido relacionada com o consumo. Né? Tem Então, sido total. A gente entra numa ideia de necessidade, só que de uma necessidade que leva quase que necessariamente, que implica quase que necessariamente a uma ideia de que a gente tem uma abstenção daquilo, que na gente falta aquilo. E na verdade não é. Na verdade, a gente está construindo uma ideia em conjunto com.
né? Quando a gente comunica algo, a gente está partindo do nosso lugar de fala, que também é uma outra coisa que de repente a gente poderia chegar lá, né? É, Que a gente tem uma ideia muito doida aí dessa coisa do lugar de fala, né? Mas acho que a gente chega lá já já, vai porque acho que chegar isso lá já já com isso. Existe assim um pensamento de que não, eu não consumo isso, eu não consumo aquilo, eu não sei o quê. Nossa, você está sendo bombardeado e você está gerando um caminho ali dentro de andança nesse consumo. Porém, muitas vezes você é manipulado, né? Porém, não. De uma maneira geral, a gente é manipulado. Assim, por exemplo, a minha maior chateação com o Facebook é porque ele só me mostrava as mesmas pessoas. Eu Uhum. tenho milhares de pessoas que eu gosto. E eu sou amiga de pessoas que pensam completamente diferente de mim. E isso é muito importante para mim. É Isso. muito esses embates. Olha, tem uma coisa que a gente precisa quebrar. É religião, futebol e política a gente Não discute. não se discute. Óbvio, tem que discutir, porque se a gente vai virar alienado. Agora, entrando um pouquinho naquilo que você falou, a gente tem um grande problema em se comunicar, Isso. né? Então, o Mark lá tinha um grande problema em se comunicar, trocar ideias, falar, Uhum. respeitar, escutar. É uma agonia você escutar a pessoa falando o contrário do que você pensa. Já parou Uhum. para pensar? Sim. Politicamente mesmo, a pessoa falando, você fica. Imagine o seu crescimento aprendendo a escutar aquilo e não absorver para o lado pessoal. E começar a ter um diálogo com aquela pessoa, porque a gente tem vários embates aí nas redes, que De só várias são ordens embates. diferentes. Que só são embates. Eu não mudo e você não muda. Eu não, Uhum. e nós dois não criamos nada de novo. Aí a gente agora, eu odeio. Olha, hoje mesmo eu vi mais pessoas fazendo assim: olha, se você votou em fulano nas eleições tal, então é melhor você logo se retirar das minhas redes, porque eu vou começar a ser muito mal aqui com o que eu vou dizer. Uhum. Que olhando, inclusive eu não votei na pessoa que a pessoa falou, mas eu olhei aquilo de uma violência. Eu achei aquilo assim, poxa, que violência. Aí parei para pensar, quando é que eu sou violenta dessa forma também com o outro? Uhum. Entendeu? Porque assim, pô, isso que ele fez não vai fazer a outra pessoa refletir, não é nem ela mudar, porque a gente tem que mudar a cabeça de ninguém. Mas a gente tem umas ideias, uns ideais, uma melhora, um não sei o quê. Será que essa exclusão vai dar em alguma coisa legal? Será que essa Uhum. exclusão vai realmente mover, vai inquietar a outra pessoa a pensar? Será que eu tenho que ser violento na forma que eu digo o que eu penso, né? O que eu Qual é a tenho para intenção falar? comunicativa daquela pessoa nisso também, né? É, O que é que tá nela? Porque eu acho que a comunicação tem um viés que é importantíssimo, que é a gente supor que o outro pode escutar a gente e que a gente pode escutar o outro também. A gente está nesse lugar. Christian Dunker, ele fala uma coisa muito interessante que é a comunicação, né, a fala, a linguagem, é a gente realmente sair da ideia da telepatia, né? A gente esquecer a condição telepática. Então, quando eu quero comunicar, quando eu quero oferecer uma comunicação para o outro, eu preciso acreditar que o outro vai ser capaz de receber aquela minha comunicação. E que aquilo ali vai provocar alguma coisa que eu vou ser capaz também de receber de volta o que ele vai me oferecer. Né? Que é exatamente. nessa troca aí que o fenômeno acontece, que a cultura acontece, que a gente vira gente também. Né? É, A gente se conhece nisso. lugar de expressão é um lugar de muito cuidado. O que você tem para falar, sua verdade, ela precisa ser dita. Sim, às vezes é uma verdade que nos incomoda, é uma verdade que nos remexe, né? Uhum. Aquela verdade é até um soco no estômago, mas ela é feita de uma forma que você disse, pô, que me leva a pensar, né? Ela não é feita para me destruir, Uhum. entendeu? Então tem gente, meu Deus, Paulo Freire, quantas Sim. verdades ditas por Paulo Freire, né? Não Uhum. destrutivas, né? Isso. Melhor frase dele para mim, que desde o ano passado do centenário eu voltei a lê-lo, e aí ele diz assim, ó, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A gente vive muito isso.
Vou dar um exemplo. Ai, eu vou Uhum. ser jogador de futebol para melhorar a vida da minha família, porque minha realidade é muito ruim, a minha família. Então, se for escolhido aqui, eu vou lutar, vou jogar futebol para melhorar. Uhum. Aí eu vou e aí eu ganho dinheiro, aí o que começo a fazer? O que eu trago de valor para minha família e para onde eu estou vivendo? Né? Isso. Então eu escutei, eu não sei o nome dele, porque eu não sou uma pessoa muito de futebol, mas eu fiquei emocionadíssima lá, que ele falou assim, olha, eu não preciso de tantos carros, não sei quantas Ferraris, não sei o que, o dinheiro que eu ganho, eu tenho uma boa reserva, uma boa vida, e eu fui construir hospitais, eu fui levar educação para mais pessoas da minha comunidade, eu fui não sei o quê, eu fui fazer. E é isso que eu quero passar, eu não preciso ficar. Uhum. Então, assim, ele pegou, sabe? Aquilo tem uma educação de base que Isso. não tá gerada no que eu preciso de fortuna para ser feliz. Uhum. Né? Ali tem uma educação de base dizendo que eu preciso superar aquela pobreza e que eu não mereço viver naquela pobreza. Aquela pobreza não foi feita para mim e nem para os Uhum. meus. Isso é Uhum. poxa, isso é muito massa. E isso tem muito a ver com as redes sociais e com a mídia hoje. É o que é, como é que a gente está construindo nossos valores em casa. Olha, a educação, não, a educação quem dá é a escola. A educação doméstica quem dá é a escola. Não, Uhum. olha, você não sabe mais parir, só quem sabe parir é médico, né? Uhum. Não, a sua orientação religiosa, o que você recebe, é quem dá é aquela igreja, aquele templo, aquela. Minha gente, a gente está transferindo tudo, todas as responsabilidades. Ah, você senta à mesa com seus filhos, não, bota aqui aí um tablet na mão desse, outro, porque eu preciso comer, eu preciso descansar. Nossa, eu assim digo, a gente, através das redes sociais, acha que a vida não tem esforço. E E eu que o acho que a gente. esforço é horrível, que o esforço. Uhum. Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso, né? Assim, as Uhum. pessoas estão vivendo um horizonte de felicidade, assim, de recreio, e de que tudo que é esforço é ruim, é mal, sabe? Trabalhar é muito ruim, não sei o que é muito ruim, tudo é muito ruim. E que, na verdade, a gente está, sabe, vivendo um mundo de fantasias. Então, a gente está Uhum. aí preocupado com uma falta de interação, uma interação virtual, sendo que dentro da própria casa a gente não tem uma interação tete a Uhum. tete. Só que para ter interação tete a tete é um esforço que a gente tem que fazer e tem que fazer mesmo. Sentar, comer, fazer a comida, reunir todo mundo, falar, trocar ideias, saber qual é a ideia do seu filho, sem condená-lo. Já Isso. pensou que é uma conversa com uma pessoa mais jovem, sem condenação? Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu, não me julguem, eu sou uma pessoa que não curto o Big Brother, mas minha filha curte Big Brother. Uhum. Então, eu não tenho paciência para assistir Big Brother. Vejo uns Uhum. flashes, umas coisas, e tô sempre com ela conversando. Mas o que tu achou disso? Menina, eu vi na rede o povo postar não sei o quê. O que é isso? Não Sim. sei o quê. Me interesso pelo mundo dela. E eu não fico o tempo inteiro dizendo para ela que Big Brother não é legal, não é não sei o quê. Não é você que tá vendo isso? Então eu fico trazendo para ela um senso crítico. Fico Uhum. querendo saber a opinião dela sobre aquilo. Aquilo é muito mais importante do que o Big Brother em si, né? É a opinião que minha filha tem sobre aquilo. E a gente discutir essas opiniões. Mas, mulher, tu acha isso mesmo? E eu acho assim, ó, eu acho assim assado, sem o julgamento, né? Uhum. Mas é uma forma de orientação de Ou você não ainda sem negar, né? De você não julgamento, negar né? aquilo. Ou Você ainda com julgamento, sabe, Paty? Eu acho que também a gente, às vezes a gente tem muito medo do que a gente julga, né? eu E a digo gente vive no julgamento mundo do julgamento. condenatório, né? Isso, não é um Condenar o julgamento do outro, sem valor. condenação, mas o julgamento, Isso, a questão crítica, não. isso, Aí sim, é o meu julgamento, meu olhar e o olhar dela e a gente isso. conversar sobre isso, mas sem condenar o olhar do outro, Porque né? isso Não. precisa entrar, né? Precisa É, entrar. Que essa diferença marca justamente a possibilidade de crescimento de vocês duas. Essa diferença exatamente. aí é onde vai ter a possibilidade dessa diversidade. Porque o mundo encurtou, né? O mundo diminuiu, né? Isso.
com essa história toda de tecnologias e de redes e tal, e de cultura de massa, vamos dizer assim, né? O mundo diminuiu. Mas, ao mesmo tempo, também criou na gente uma fantasia de que a gente é importante demais. Então, até na igreja, dá É, teu like, não sei o que lá, a sua participação é muito importante, e isso e aquilo, e comenta o que tu achasse. Então, a gente vai criando, por mais que a gente valide o discurso do outro, na massificação, no volume, né, o outro vai se supondo importante ao ponto que vai inflando esse narcisismo, né, essa postura egóica adoecida, que aí chega um momento que o outro deixa de ser interessante, o outro se torna desinteressante. E aí a gente fica vítima, refém dessa produção alienante, né, das redes isso, sociais, enfim, das mídias que são mídias perversas, muitas vezes, que criam, muito. né, uma verdade que não é do palpável, não é do real, né? Por mais que tudo que exista no mundo exista primeiro no campo das ideias, que Isso. ideias a gente está alimentando, né? Que ideias a gente está Que é abastecendo. isso? O que é isso que a gente está abastecendo? Em 2015, Mário Sérgio Cortella e Gilberto de Menstein lançaram esse livrinho aqui, A Era da Curadoria, né? O que é importante saber o que importa, né? O que importa é saber o que importa. Uhum. E aí eu tive o prazer também de assistir no Rio, lá na Bienal do Livro, quando foi lançado, e assisti o Cortella falando, né? O Gilberto Dimenstein, maravilhoso, fundou o Catraca Livre, né? Que se alguém quer alguma coisa legal para seguir, o Catraca é uma das coisas interessantes que a gente tem para seguir. E assim, mesmo voltado para a educação, né, e a formação das pessoas, esse livro traz uma perspectiva muito bacana de que a internet veio e abriu o conhecimento para todo mundo. Muito bom. Eu posso saber de Ainda muitas assim, né? Para coisas. todo mundo, Para porque. todo. Né? Não, mas Não. bota o recorte aí, né? Sim, sim. Boa parcela do mundo Acessibilidade. não tem Depois acesso, né? mas assim, São outros 500, né? todas as pessoas, existe uma possibilidade dela uma hora chegar na internet e ter acesso. Então, assim, a gente está falando de educação, né? Então, eles falam do seguinte: como é que a educação vai lidar agora, né? Com uma pessoa que eu não preciso ir para a escola para saber ter desse fato histórico, por exemplo. Eu não preciso, eu tenho aquilo muito ao meu alcance, eu tenho muita coisa ao meu alcance. Então, fala da curadoria, né? Do processo de um professor passar a ser um curador, um mentor, né? Ter mais esse papel. De que é muito mais ajudar o aluno a ter esse senso crítico para tudo que chega para ele, né? A filtrar, a gerar filtros, porque é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer para viver. É gerar filtros. O que é importante? O que é que interessa? Minha gente, é muita coisa que a gente tem acesso. O que é que eu quero, o que eu não quero? Isso aqui, ó, me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui dá, não sei o quê. Isso, nesse momento, é o que eu estou procurando, depois é outra coisa. Então, gerar filtros, né? E esse papel de mentor, de curador, me levou para dois caminhos de pensamento, né? Além da educação. Me levou como eu ser minha própria mentora. Eu tenho que ter esse perfil, eu tenho que saber fazer escolhas, eu tenho que ir atrás de escolhas, né? E também como mãe, como é que eu vou, né, agora assumir esse papel, né? Que vai chegando a um ponto que vai perdendo o controle. E vai ter que perder o controle mesmo. É a vida de O todos nós propósito em da vida é tudo. esse, né? Mas na época, né? Ela era pequena, então eu tinha condições de pensar de como é que eu vou ajudá-la a ter senso crítico ao assistir um filme e não achar que aquele filme é realidade. Porque imagine você, 10 mil maneiras de agarrar um milionário. É uma comédia. Imagine a criatura pensar que ela vai transformar a vida dela para arrumar um milionário. Assim, não é isso que você quer da vida? É isso que te faz feliz? Não é? Né? Então, coisa simples, como você dizer ao seu filho assim, ó, eu tô te ensinando a cozinhar, uma menina, tô te ensinando a cozinhar para te libertar, para você ir para o mundo e comer em qualquer lugar e saber fazer a sua comida antes de qualquer coisa. E também
para você partilhar com outras pessoas uma comida que você quer fazer. E não você tem que ser uma boa dona de casa. Na sua casa, do seu lugar, do seu espaço, aonde você for. Então, isso pode ser libertador. Mas isso é um filtro. É um filtro que você usa para pegar aquela informação e transformá-la. E seja que isso é uma construção de dia a dia, né, Paty? Exatamente. Assim, não adianta você fazer isso, falar isso uma vez, né? Você tem que viver isso. Projetar isso na sua rotina, né? É criar nisso um hábito, né? Então, se eu estou 24 horas, né, em mídias, estou acreditando em tudo, estou fazendo o quê? Se eu não estou gerando meu senso crítico, se eu não tenho um debate, se eu não me aproximo das pessoas, se eu não venho e trago no meu trabalho propósitos, ao meu redor ninguém vai, né? Um dia eu vou ser desmascarada. Entendeu? Um dia eu vou aparecer na internet sendo desmascarada. Acho que aquela mulher que fica falando aquelas coisas todas não vive um décimo do que ela diz, do que ela fala. Não nada daquilo. E viver é errado. Viver dá errado. E você avaliar, reavaliar. Por isso que eu pergunte a si mesmo o tempo inteiro. O que... Comunicar é errar também, né? Essa lacuna, né? Essa possibilidade da gente dar a girada de chave mesmo. E veja bem, manipulação, né? Manipulação é uma coisa muito séria, né? Essa coisa da verdade, do boato. É um negócio que no meio da comunicação, isso aí é um transtorno realmente, fake news. Isso gera uma... internet é terra sem lei, né? Uma coisa séria. Veja a minha primeira experiência frustrada com isso. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com trabalhos sociais. Então, eu procuro, realmente, é um negócio que me dá muito trabalho, vamos dizer assim. Eu tenho que sair muito da minha zona de conforto. Porque há muito tempo eu trabalhei e vi muitas histórias ruins acontecendo. Coisas desviadas, coisa que não sei o quê, verbo que não ia, não sei o quê. E aí eu me propus de que só trabalhar com coisas que eu antes pesquise, que eu conheça a pessoa envolvida, que não sei o quê. Tem vários critérios para trabalhar. E venho construindo, assim, muito seriamente essa minha imagem. Porque quando eu peço alguma coisa, as pessoas, não, Paty, né? Muitas pessoas me procuram, não, Paty, eu vou ver se Paty tem, eu tô com uma doação aqui, eu sou canal. Então, eu prezo muito por isso. Então, lá quando começou o WhatsApp, quando começou a história de WhatsApp, aí me mandaram um pedido de doação de sangue, né? E a pessoa que me mandou era uma pessoa muito cara, muito querida. Eu digo, não, é uma doação de sangue, passei adiante porque eu não posso doar. Eu tenho alguns problemas que não me deixam doar. Então, eu digo, mas eu sempre... Daqui a pouco, uma outra pessoa faz assim, Paty, isso aí é mentira. Essa doação não é verdade. Eu, o quê? Aí eu fui checar e não era verdade. E eu fiquei muito mal comigo porque eu não chequei aquela informação antes. E eu me vi fazendo... assim, algo que era básico para mim, né? Que é você entender, checar. Eu confiei só na... Aí eu fui na pessoa, não. Aí a pessoa, não, foi outra pessoa que me passou, não sei o quê. Eu só escutei muitas pessoas dizendo assim, ó, mal não vai fazer. Vai. A gente está estruturando uma rede de mentiras. Então, tudo que eu passar, a pessoa acha que é verdade. Tudo que eu encaminhar acha que é verdade. E a gente não pode fazer isso. A gente tem uma dark web. A gente tem uma coisa muito pesada que rola atrás disso tudo. E que essas fake news mesmo, elas criaram forças dessa forma, em grupos de famílias, em grupos, sei o quê, passando notícias sem checagem. Outro exemplo muito forte que eu tenho comigo é assim, um amigo me mandou uma fake news de uma escritora importantíssima. Eu não me lembro na época se foi Ana Maria Machado, se foi Ruth Rocha. Assim, muito cara, que eu acompanho de muitos tempos, né? E aí era sobre um livro que ela escreveu e que o livro induzia a menina a suicidar, a comer um negócio inteiro, não sei o quê. Eu disse, querido, tu lesse o livro? Não li, não sei o quê. Eu disse, eu tenho esse livro, eu li esse livro. Olha, pode ser que alguém tenha uma interpretação louca, mas o livro não diz isso. Se você quer ler o livro, não preciso, mas eu acho errado. Eu digo, cara, como é que tu tá pegando o trabalho de uma pessoa tão séria? Você tem um senso crítico diante daquilo. Então, se eu não... Olha, coisa que me manda. Se eu não puder checar
Se eu não vi, se eu não tenho uma formação, se eu não sei, eu não repasso. Uhum. É regra, eu não repasso, não repasso, não coloco, né? Ações políticas, eu vou atrás. E se eu acho que aquilo é válido, que aquilo é importante, eu vou lá e coloco, entendeu? Então, assim, para tudo. Então, é um trabalho de uma pessoa super séria que já escrevia tanto tempo, que escreve há muito tempo, que tem um trabalho fortíssimo, que me ajudou a mim e a tantas pessoas a educarem, a fazer Uhum. as crianças formarem um senso crítico, sendo derrubado por uma loucura, uma coisa que Uhum. não é checada, e que foi assim, ó, e que morreu. Graças a Deus, Sim. isso não teve força. Mas, assim, poderia ter uma força destruidora, né? São exemplos, assim, muito É como se fosse constrangedores. dessa cultura do ódio também, né? Da gente estar num movimento que é poucas vezes incentivador do crescimento do outro, né? Muito, Então, muito. em poucos momentos a gente vê essa extensão da mão mesmo, e ó, vamos comigo e vamos construir uma coisa legal. Né? É como se Isso. não houvesse espaço para todo mundo num território que é completamente livre e tem espaço para todo mundo justamente por isso. A gente tem algumas perguntas aqui, né, que Bora o pessoal nelas, por causa da hora, vamos é, nelas. e que eu acho legal, e porque inclusive fala um pouco sobre isso, assim, nessa história que tu estás colocando aí, Márcio perguntou assim, num mundo tão polarizado, como manter uma comunicação ética, contributiva e sem dicotomia? Ó, começa, Eu acho que tem algumas coisas importantes é, nessa questão aí. começa no trabalho interno, né? É o primeiro, é você. Você precisa avaliar a sua comunicação, como eu me comunico, como eu falo, como eu escuto, né? Muitas vezes a pessoa está falando com você de uma forma, você está escutando de outra, porque começa em você. Segundo, começa com educação. Uhum. Educação dentro da sua casa, aprendendo a trocar ideias, a discutir com a sua família, com os seus filhos, com os seus. Procura estudar sobre comunicação não violenta. Procura ler sobre isso. Comunicação não violenta, a gente vai ter uma live mais pra frente, pessoal. Exatamente. Olha, tem um livro. Eu estou aqui com os livros, vocês anotem. Chama Virtude da Raiva, de Ah, Arundhati, eu amo esse livro. né, do método de Gandhi, e que ele exemplifica, pô, e que assim, ó, Gandhi era violento e ele se transformou a partir da observação da violência dele. Isso, Entendeu? Isso é muito importante se dizer, porque a gente tem a figura do mito, né? Que era tudo que ele isso. não queria. Uhum. Ele queria uma realidade. A transformação do Gandhi era a sua maior força. A luta dele para se transformar em uma pessoa não violenta então a gente precisa olhar para isso, para essa coisa de que eu tenho a razão. Que Uhum. adianta ter razão. Não é? Isso. Que adianta ter razão. Então, assim, tem outro livro que se chama esse aqui, ó, Os Quatro Compromissos, que Uhum. tem o compromisso, seja impecável com sua palavra. Minha gente, a gente precisa voltar a olhar para isso. Como é que a gente olha para isso? E Uhum. comece a ter uma atitude diferente dentro das redes. Comece a se comunicar diferente, exercite isso. Uhum. Olha, não tem outra coisa. O exemplo, o exercício é que é o grande papel transformador. Isso. Gandhi, o próprio Gandhi dizia que as redes sociais, né, a comunicação, as redes sociais, elas não modificam ninguém, elas estimulam ações. Isso. E Elas estimulam, mas é a uhum. ação que modifica. Então, para ter essa Uhum. mudança aí que você tá vendo, é a gente. Ai, escutei essa live hoje, vou pensar sobre isso. Deixa eu experimentar ou me comunicar diferente. Deixa eu ir, cheguei lá, eu quero me colocar. Eu vou trazer política, porque política é a coisa que está mais bombando no momento, né? Que está Uhum. mais, assim, super violenta. Pô, eu vou mudar minha forma de falar aquilo que eu acredito. Eu Uhum. vou achar. Ai, tá, não ficou muito bom, vou tentar de novo. Olha, eu vou me comunicar melhor, né? Vou tentar um diálogo. Eu vou abrir diálogos, entendeu? Né? Eu não estou dizendo aqui que é para a gente aceitar coisas que realmente não tem como a gente conversar sobre elas mais, né? Por exemplo, se a gente Uhum. falar de nazismo,
Não, olha, Isso, isso é algo que fere a integridade de vida, isso, né, de pessoas. Então, não há acordo, né? Homofobia, não sei o quê. São coisas que uhum, levam outras pessoas à morte, né? isso. Né? Não é pessoas, uma, duas, três, quatro, são muitas pessoas, embora Muito. uma pessoa já é o suficiente. Isso. Então, a gente não pode abrir espaço para esse tipo de violência, mas a gente precisa conversar sobre isso, porque isso está assim, porque isso existe fora das redes, porque isso Isso. existe, né? Então, essa conversa, eu acredito que tem que haver dentro Uhum, das casas, das famílias, dos espaços, das suas trocas, de onde você trabalha, sabe? Da vivência, da tolerância. Começa pela tolerância, depois uhum. vai abrindo e você vai vendo que é um pouco mais, muito mais além do que tolerância, do Uhum. respeito, sabe? Isso. E isso a gente está É precisando. viva, né? Porque não adianta a gente ficar aqui no plano da ideia, a gente precisa da ação, né? Aí você diz aqui assim, ó, não, meu filho, não sei quem, ou eu dizendo aqui a você. Aí quando eu chego no trânsito, eu tranco alguém, não sei o que, eu digo, pô, eu preciso olhar essa minha atitude. Isso. Entendeu? Eu não estou dizendo que as pessoas conseguem controlar tudo, mas elas conseguem olhar para o que acontece com elas, se elas, né? Então, pô, e que violência é essa? Às Que me vezes, leva a trancar, que eu esqueci que isso é uma máquina e que isso pode causar um acidente que pode levar uma pessoa à morte. Porque eu tenho que isso. ter esse negócio. Aí, a partir dessa reflexão, eu buscar mudanças em mim. E aí isso vai acontecer. Mas dizer assim para o outro, você não pode falar assim, você não pode falar assado, não sei o quê. É a lei que a gente precisa, né, para restringir casos sérios, mas é a educação que transforma, não a lei. A lei restringe, a lei segura a barra. Para que a indústria. Por exemplo, a lei de multar a pessoa porque ela bebe. Porque a Uhum, gente precisa conter a situação. uhum, Mas a gente precisa de um trabalho educativo para que a pessoa entenda por que ela é multada. Para que uhum. ela comece o processo de entender que bebida e direção não pode ser, porque diminui E os a pessoa começa a reflexos. entender que ela não está sendo multada porque está bebendo, mas é porque está bebendo e dirigindo. Ela pode beber, Exatamente. e dirigir. Então, a transformação vai ter que vir pela educação, porque senão, a Uhum, primeira brecha que tiver, a pessoa faz. Aí aqui, uhum. ó, o que é que acontece? A gente tem redes, grupos de WhatsApp de pessoas informando onde tem blitz, para as pessoas se desviarem das blitz. É um horror, né? E Então, acho que também tem falta outro educação. sabe, Paty, que às vezes a gente, eu acho que vale a pena a gente falar assim, que quando eu tava pensando, né, dessa história assim, da mídia, da gente usar desse instrumento, enfim, tem uma ideia que é de Marshall McLuhan, que é um teórico de comunicação, né, contemporâneo, que ele morreu nos anos 80, né, 1980. E ele disse uma frase que eu acho bem legal, assim, que ele dizia assim, que a televisão, que era o meio de comunicação, né, que estava explodindo na época, a televisão não gera efeito ideológico nas pessoas, mas na interferência que os conteúdos causam nas sensações humanas. Então, a gente é ser de sensação. O espiritismo surge a partir disso também, de comunicações, né? Assim, da ideia de Sim, se comunicando. De certa maneira, a gente pode até entender que os médios são instrumentos de mídia, né? De trazer sim. mensagens, Não, não é né? outra coisa, não. Não é É outra isso. coisa. Né? E qual é a responsabilidade que a gente tem com isso, né? A definição é o quê? É que ao longo do tempo, com o avanço da ciência, vai se entender que o que a gente chama de paranormal, de não sei o quê, não é nada mais do que natural e normal. A gente já tem Isso. estudo das nossas glândulas, da pineal, da não sei o quê, mostrando Isso. como temos neurotransmissores e tal, e a gente se comunica. Cara, a pessoa morreu, ela não vira santo, ok? Então, se eu tô aqui nessa angústia e morro, eu sou um espírito angustiado. Sim. Que, E né? também não pode confiar em todas as comunicações que vem de lá, né? Kardec já disse Aí isso eu tempo todo. entro em sintonia com esse espírito angustiado que está aqui. Qual é o tipo de comunicação que eu vou receber? Uma comunicação angustiada. Então, minha gente, se eu sou mentiroso, eu vou receber. Se aquele espírito é mentiroso, ele vai me dizer mentira. Olha, Isso. na obra, na codificação,
meu Deus, está lá repleto, cheio de coisas assim, ó. Kardec, para poder fazer o livro dos espíritos. Quantos espíritos ele teve que escutar, filtrar? Puxa, ele não, né? Que ele nem era médium, né? Mas estava ali naquele papel de cientista de fazer justamente essa curadoria, de filtrar, de checar, de ver e tal, de estar lá na presença, de escutar, de receber outras cartas de outros médiums e tal. É um trabalho imenso. E a gente precisa prestar atenção nisso, não é porque o cara disse que é médico, que adivinhou, que não sei o quê, que bererê, que o negócio é uma comunicação, e pode ser uma comunicação muito deturpada, dependendo do interesse. É muito difícil a gente pensar, porque a gente tem aí uma construção cultural, uma história de céu e inferno muito grande, de Deus e o diabo, né? Né? Espírito Santo, o diabo e tal, não sei o quê. A gente tem essa estrutura na cabeça da gente. Mas se a gente pensar que na física quântica, em outras, que propõe que a gente tem realidades paralelas, que a gente tem uma vida aqui que se constitui em formação de interesses, de pensamentos, de propósitos. Aí a gente vai pensar que vai ter espírito de todo jeito e construções de todo jeito, e influências de todo jeito. Então, essa comunicação, ela, enquanto médium, a pessoa precisa se preparar, e a pessoa vai acertar, vai errar, vai estar sintonizada com o que é positivo. Vou chamar positivo e negativo, nem é bom essas palavras, mas é o que é positivo, o que é negativo. Daqui a pouco, os seus próprios conteúdos, né, vão fazer você acreditar que aquilo que está sendo transmitido é a verdade e tal. E, mais uma vez, a gente propõe o quê? Que você exerça seu senso crítico. Kardec diz lá no começo de tudo, se você tiver que escolher entre o que o Espiritismo diz e o que a ciência, fique com a ciência. Está provando. Fique com a ciência. Exatamente. Mais de um momento ele coloca isso, né? E tanto que o trabalho fundamental dele, inicial, né, o fundamento do Espiritismo, ele foi fazendo as mesmas perguntas a vários médiuns para escutar respostas diferentes e a partir daí construir a ideia. Eu acho que aquela coisa de a gente precisa ter, de certa maneira, um entendimento de que não existe verdade absoluta. Isso, uma dica ótima é você usar o senso crítico, a razão e a sua emoção. Às vezes, o que está ali na sua frente parece ser o certo, mas tem uma coisa estranha em você. Siga a intuição, vai lá cavucar aquilo, é importante. Vê só, vou para outra pergunta aqui de Márcio, que ele pergunta assim, por que temos tantas mídias e poucas promovem a consciência de valores ligados à benevolência? Cara, consumo. Eu acho que a gente pode dizer assim, por que temos tantas mídias? É consumo, mas é porque também nós somos tantos. Então, não vai... A gente precisa ter uma pluralidade. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Cara, se você hoje puder ter acesso às aulas de Lúcia Helena Galvão, meu Deus, é muito bom, né? Meu Deus, eu tenho uma infinidade. Vai escutar André Trigueiro falando pelas manhãs, vai ver. Olha, esse rapaz que fez esse mapa da fome. É o filtro que a gente está colocando também, né? É a escolha. Tem muita coisa boa aí, vai atrás. E eu acho que tem tantas redes porque somos tantos, porque somos um mundo heterogêneo, né? Porque, enfim, a gente está nesse campo da diversidade. E aí que a gente cresce. E hoje, mais do que proporção de gente boa fazendo coisa boa, é a gente ir atrás das coisas boas. Isso, eu acho. E aí, Bruna Moroni, ela perguntou, quando as mídias retiram nossa presença e o celular se transforma em uma companhia, quais efeitos? Terríveis. São terríveis. Olha, processo depressivo, processo de entristecimento, processo assim, de isolamento, de exclusão, de muitas coisas podem acontecer. Você é dono desse celular. Entenda isso. Você é dono desse celular.
É aquilo que Bota a a gente estava falando no máscara, começo, né? desce e vai na padaria e fala com alguém. Dá boa tarde no meio da rua de máscara, entendeu? E volta. Liga para alguém da tua família, liga para algum amigo, conversa, troca figurinha. Vai para um grupo de estudo, sabe? Tem muitos Eu acho grupos de estudos interessantes por aí. Procura fazer do teu celular um aliado. Quando você perceber que está muito tempo nele, tira. Olha, o Instagram agora inventou a pausa, né? É você ficar 20 minutos, 30 minutos parados para você refrescar, porque ele já está vendo que o povo está saturado mesmo de tanto tempo naquilo. Faz outra coisa, mexe numa planta, desenha, escreve, pega um eu estava vendo, livro, sabe, aqui um estudo busca. do psiquiatra, né, Flávio Milman. Ele estava dizendo que essa pesquisa foi em 2018, né? E ele dizendo que das crianças entre 2 e 5 anos que foram pesquisadas lá, 58% sabiam jogar games no computador. 20% sabiam jogar e abrir aplicativos no celular. Mas apenas 11% sabiam amarrar o sapato. Isso, é sobre isso. Então, aí a gente está falando de uma coisa muito importante que eu acho que é fundamental. Assim, a gente já está bem no finzinho do tempo da gente, mas Equilíbrio, né? que eu acho importante a gente olhar que é a diferença entre privação e privacidade também. Porque o instrumento da rede social deu para as pessoas, para os indivíduos, uma condição de privacidade até numa pesquisa. Né? De repente, eu quero estudar sobre algo. Eu vivo numa família, né, que é muito heteronormativa e eu estou com curiosidades homossexuais, eu estou me sentindo, daí eu preciso pesquisar sobre isso, eu não me sinto, né, com liberdade de falar sobre isso em casa. O aparelho celular pode garantir a salvação da saúde mental de uma pessoa nisso. Sim, Né? Mas, sim. ao mesmo tempo, priva também do espaço de crítica da coletividade. Priva também da possibilidade de você construir uma coisa nessa relação também, inclusive no embate, que é tão possibilitador de transformação para todos os lados. Né? A gente está nesse mundo tão polarizado que a gente está com medo da agressividade, porque a gente pensa logo que a agressividade é violência. Mas a gente lutar boa luta é legal. A gente Isso, lutar com armas de saúde, dizer, não, isso aqui eu interdito. Né? Aqui não é possível, nesse campo, como por exemplo a gente estava falando da história do nazismo, né? Como a gente estava falando, sei lá, da homofobia. Eu e você, a gente não corre risco de morrer ao sair na rua porque a gente é branca. Tá? Mas, enfim, isso. outras pessoas correm risco de morrer ao sair na rua simplesmente porque são negras. Tá? Então, a gente precisa parar de pensar que isso é besteira e que as redes não têm influência sobre isso. E a gente Isso, precisa precisa. E posicionar aproveitar efetivamente. todas essas E, explosões violentas. Você isso. precisa aproveitar, porque elas são momentos que permitem esse senso crítico se formar, permitem as discussões, permitem os diálogos, permitem a colocação, permitem você escutar, ser escutado. Nossa, a gente tá aí, neocolonialismo, preconceito. Minha gente, tem hora que a gente chega a ter vergonha de olhar no espelho, porque a gente se reconhece naquilo que está sendo colocado. Eu mesma, assim, eu fui ler Djanira e fui ler Chimamanda, putz, meu Ah, Deus, eu entendo que eu faço isso. Eu isso, ter essa entendo esse meu coragem, né? privilégio branco, eu entendo não sei o quê. Isso. E eu preciso desconstruir e construir um novo conceito para frente. Eu preciso mudar, mas isso não pode ficar só aqui, não. Isso. Sabe? Eu tenho que ir mudando nos meus processos, no meu dia a dia, no não sei o quê, e no meu diálogo. Acho que quando a gente fala de mídias digitais, o tempo todo ele clama para que a gente abra diálogo, a gente aprenda a conversar com as pessoas. Um amigo colocou um posicionamento dele, político, assim, aquilo me remexeu. Eu, muito educadamente, fui lá no coisa dele e no Facebook dele e fiz um comentário, né? Disse, olha, eu penso um pouco diferente, eu penso assim, assim, assado. Nossa, eu fiquei surpresa do quanto eu fui agredida. Não Uhum. houve pouco. Acho que uma ou duas pessoas conversou comigo, não pelo sim ou pelo não. Ninguém chegou para mim para dizer, poxa, olha, eu penso diferente de você nesse ponto. Assim, assim, sabe? Que era o que eu estava querendo. Eu queria que ele me mostrasse como é que ele pensava diferente. E eu fui xingada, xingada, xingada. No final eu disse, cara, não há diálogo nesse espaço. Nesse Uhum. espaço aqui, nesse formato, não é um bom lugar para falar sobre isso. Né? Uhum. Né? E meu amigo, ele não me defendeu. Né? Ah, Ele disse assim, minha gente, vamos falar de outro jeito, porque se fosse no meu, eu já chegava dizendo assim, minha gente, não é por uhum. aí.
Vamos Aham. conversar de uma outra forma. Mas aí eu parei aquilo e disse assim, eu não vou tomar essa violência para mim. Esse Isso. meu amigo é muito caro para mim. Ele é um Aham. amigo muito bom. Eu vivi momentos difíceis da vida dele, da minha vida, e a gente estava lá. Então, assim, eu preciso ver como é que a gente vai conversar sobre essas coisas, sem ser desse jeito que está aí e sem eu absorver essa violência. Então, assim, é um convite, sabe, diário para que você aprenda a dialogar. Como é que a gente vai dialogar nas redes? E como é que a gente está dialogando fora das redes? Isso é muito bom, muito bom. A gente que tá aqui se propondo a pensar isso tem uma responsabilidade, né? E eu acho que Exato. eu assumo por mim o compromisso e acho que posso fazer minhas, né? Fazer minhas palavras tuas também, assim, de que a gente vai continuar fazendo isso aqui. Olha, Infelizmente, não hoje mais, porque não tem a gente está pessoa. fazendo aí uma série, né? A gente abriu o ano, a gente sempre busca algo novo para trazer, então abriu o ano antes dos dirigentes voltarem a fazer as lives e trazer essas lives de conversa, sempre em dupla, para justamente ampliar horizontes, entender que o espiritismo não é lá a codificação. O espiritismo é vida, é uma forma de pensar, é uma forma de se comunicar, de entender o mundo, de entender o que a gente vive, né? E Construir nossa realidade, né? isso, e a ideia é essa, é trazer essas ferramentas. A mídia é uma ferramenta da gente trabalhar, da gente se comunicar, da gente viver. E como é que a gente, quanto espírita, quanto ser humano, a gente está vivendo nisso, né? A próxima live a gente vai falar sobre meditação, vai trazer a Adriane Brasileiro, que é a referência aqui em meditação transcendental, né? Que é um outro lugar para nos ajudar a lidar com as mídias e com a Pois comunicação. é. Gente, eu acho que faltou assim, Importante. a gente falar sobre algumas coisas, algumas perguntas, enfim, podem ir mandando que a gente Foi. vai respondendo conforme a Aí gente tem uma puder. lá do Né? sono, né, que chegou. E olha, Isso, sono realmente não combina com aparelhos. Bem rapidinho, não isso, combina com aparelhos que emitem luz. Entendeu? Então, se isso. você tiver televisão, celular, qualquer coisa em quarto que emita luz, não é bom, Luz porque e não som vai também, liberar né? melatonina e precisa de Isso, melatonina no corpo. Nós temos um relógio biológico e sono é regenerador. Cada horário de sono vai chegando hormônio para um órgão seu diferente. isso. Então, tranquilo. Além do mais, a luz ela irrita o cérebro, porque ele quer dormir e a gente continua dizendo a ele que a gente está em atividade. Então, pode dar depressão, transtorno de humor, um bocado de coisa. Eu acho que essa pergunta tinha que responder, porque é importante. Pois é. Luz não, Bom, minha gente, para dormir é escurinho, entendeu? E meia hora antes, esqueça o celular, bota o celular para lá, bota o celular para lá, vai fazer outras coisas. é isso, Paty. Bom, adorei nossa conversa, adorei estar aqui contigo, que a gente tenha outros momentos desse, que a Foi gente possa massa. ampliar essa conversa e fazer o conhecimento ir para frente, construindo junto, né? Com todo mundo participando, todo mundo entre nessa com a gente. Isso, Então, para a gente finalizar, isso. vamos agradecer aos nossos amigos que nos ampararam, que nos inspiraram nessa conversa, que nos forneceram a condição de transformar em palavra também as nossas ideias e que todos os dias nos ajudam a tentar construir um jeito melhor de nos comunicarmos entre nós enquanto equipe, entre nós enquanto instituição ou em grupo Quinta de Luz, né? Para a gente colocar uma mensagem aqui de esperança, de amor, de atividade e de ação no bem. Acho que é isso. É Então, isso. né? A Assim gente fica seja. Se por inscreva aqui. no YouTube para a gente poder fazer live por lá e demorar É mais isso. tempo. Tchau, Patita. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tu ainda estás aí, que eu não tô sabendo te Não, tirar, não. Tu fecha sabe? aí, não tem problema não. Você pode ir lá e fechar comigo aqui. Eu Não tô tem fechando, problema. Vai lá fechando. no xizinho e fecha. Tá, consegui. Consegui. Beijo. Beijo.